Pensamentos negativos invadem a sua mente e a partir desse momento o seu dia acaba e cada vez mais você se produz emoções ruins? Se isso acontece com você, esse vídeo é para você. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou neuropsicólogo, fundador do Felicidade Científica e seu canal especializado em falar de felicidade, bem-estar e psicologia positiva, além de combater a depressão. E se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te contar 4 maneiras que a psicologia positiva ensina para você combater esses pensamentos negativos e realmente você se tornar uma pessoa otimista, resiliente, criando uma prevenção à depressão, à ansiedade ou a algum mal que venha com esses pensamentos negativos, tudo bem? Então, sem mais embromação, Eduardo, que não sou eu, solte a vinheta! A psicologia positiva surgiu no final do século XX, início do século XXI, e sobre a sua origem, apesar do Martin Seligman não admitir que ela é influenciada por nenhuma outra abordagem, nós podemos dizer sim que a psicologia positiva, em sua filosofia, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais profunda, ela é influenciada sim pelo espírito do humanismo, que já falava sobre esse foco na potência, nas qualidades humanas, e ali na prática do dia a dia, no entendimento da mente, a psicologia positiva ela bebe muita água do cognitivismo. E hoje eu vou te trazer 4 maneiras que essas duas abordagens que influenciaram a psicologia positiva e a própria psicologia positiva orientam para você lidar com pensamentos negativos. E eu te prometo, a última será a melhor maneira e você precisa assistir até o final, tudo bem? E agora eu vou te contar as 4 maneiras e eu gostaria muito que você deixasse nos comentários se você já praticou alguma dessas ou se não praticou, qual foi o resultado que você alcançou depois de praticar, tudo bem? Então vamos lá. Primeira maneira, analise as evidências que comprovam ou não esse pensamento. Então, às vezes, a gente para pensar, a gente deu uma aula que não foi tão boa, e a gente pensa, pô, que droga, eu sou um péssimo professor. Mas você tem um emprego de professor, você tem vários alunos que gostam de você, você se sente bem dentro de sala de aula fazendo aquele trabalho, você se dedica para fazer aquele trabalho. Então, se isso tudo acontece, dificilmente você será um mau professor. Talvez, ou você está se pegando pesado demais, ou você tenha tido apenas um desempenho ruim num determinado momento. E até sobre essa questão dos pensamentos negativos, uma característica que a gente tem que levar em conta é, normalmente a pessoa que tende a ter pensamentos negativos, ela carrega 3 características. Ela acha que algo ruim que aconteceu, ela se aplica a todas as áreas da vida e não apenas naquela área que aconteceu. Ela sempre assume a culpa, ela nunca distribui a culpa para outros fatores e nunca é um fator só que é o culpado. E 3, ela acha que aquilo será para sempre, que não tem o que fazer. Dito isto tudo, se você conseguir trazer as evidências do tipo, peraí, eu dei uma aula ruim? E aí você pode perguntar a pessoas à sua volta. Às vezes uma pessoa achou que foi ruim, mas outras não. Pode ser que você tenha dado uma aula ruim naquele dia, mas foi naquele dia. Então você vai trazendo argumentos que muitas vezes só com essa argumentação você já consegue quebrar esse pensamento negativo e ainda você consegue se livrar dele e pensar com maneira mais otimista dali para frente. E agora nós vamos para a segunda maneira de combater um pensamento negativo. Tenha um plano B para lidar com um dia ruim, com uma atuação ruim. Então, a vida não é só você reagir a algo que já aconteceu, mas você precisa também se planejar para intercorrências, para problemas que podem vir a acontecer. Então, por exemplo, eu dava aula na faculdade, eu tinha o meu kit de tecnologia, eu cheguei até a pensar em comprar um projetor na época que a faculdade que eu dava aula não tinha nas salas de aula. Então eu já tenho todo o meu material, já tenho ali, normalmente quando eu vou dar palestra em algum lugar, eu levo já o arquivo no celular, levo um pendrive de reserva. Eu tenho várias maneiras de combater um possível imprevisto.
E sem contar que, sempre quando termino uma aula, uma palestra minha, eu me pergunto o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente. E na próxima palestra, sempre eu dou um trabalho, nos meus slides nunca são exatamente os mesmos. Eu dou uma melhoradinha aqui, outra ali, eu insiro um método e assim por diante. Então você sempre tem que pensar num plano B, porque primeiro, com o plano B você consegue lidar com o imprevisto. E talvez uma grande saia justa ela não vai acontecer porque você vai conseguir contornar ela, sem contar que um plano B ela já denota que você se preparou para aquele trabalho. Então você se preparou antes, você estudou e a chance dele acontecer é menor. É tipo aquele aluno que se prepara tanto para a cola e quando chega na prova ele acabou estudando para fazer escolas, ele não precisa das escolas. É mais ou menos por aí. Ter um plano B para lidar com possíveis imprevistos, e isso é um sinal de planejamento. Agora nós vamos para a terceira maneira. Só que antes de eu continuar, eu quero te dizer uma coisa. O Felicidade Científica é um projeto ligado ao bem-estar e toda semana nós colocamos dicas sobre bem-estar, felicidade, motivação, psicologia positiva e maneiras de você se livrar da ansiedade e da depressão. E eu acho que eu já estou te provando que nós somos o seu canal disso tudo aqui na internet, não é não? Então que tal você clicar aqui no vermelhinho e se inscrever aqui no canal, hein? Estou contando muito com você e é com o seu vínculo aqui ao meu perfil que esse canal vai crescer e eu vou poder ajudar mais pessoas. E aí, continuando, agora nós vamos para a terceira maneira de se combater pensamentos negativos. Normalmente, menos de 25% dos pensamentos negativos, eles realmente se concretizam. Porque normalmente pensamento negativo que está ligado a uma depressão, uma ansiedade, qualquer coisa, é o que a gente chama de pensamentos catastróficos. E eles não estão atrelados à realidade. Nossa mente, normalmente, ela pensa no pior. E normalmente você tem no mínimo 3 opções. O pior, algo mediano e algo muito bom. E neste momento, eu peço para você, quando aquele pensamento negativo vem e toma conta, pensa nos outros 2 fatores. Qual seria a consequência muito boa, por mais que você não acredite nela, e qual seria a consequência mediana? Existem vários estudos que apontam que, de um modo geral, mais 50% das vezes, acontece o pensamento mediano, tendo ainda uma chance de ter pensamento, a possibilidade de consequências muito boas ou muito ruins. E na medida que você vai fazendo essa mensuração de, no final do dia, pegar os pensamentos negativos e ver se eles se concretizaram, você vai atestar esse número que eu estou te trazendo. E na medida que você comprova uma ideia, você passa a acreditar nela. E com o tempo, essa é uma bela estratégia de você, a partir desse momento, tornar a sua mente menos pessimista, menos voltada ao que é negativo e mais voltada ao que é positivo. E isso que eu estou falando não é uma opinião minha e nem da psicologia positiva. Veio de um estudo de 1977, ou 79, se eu não me engano, que fala do nível de adaptação médio, que é uma teoria que ela comprova que a mente do ser humano ela dá mais valor ao que é negativo do que ao positivo. E como eles fizeram isso? Eles pegaram 2 grupos de pessoas. Pessoas que tinham acabado de ganhar na Mega Sena lá americana e pessoas que tinham acabado de passar por um trauma. E aí eles avaliaram o nível de felicidade neste momento e nesse momento eles verificaram como eles estavam felizes antes do prêmio ou antes do trauma e eles retornaram um ano depois para fazer a mesma métrica. E o que eles verificaram? Quando a pessoa ganhou na Mega Sena, o nível de felicidade dela foi lá para o alto, explodiu. E quem passou por um trauma, o nível de felicidade foi lá para o buraco. E realmente, isso comparativamente ao nível de felicidade e tristeza antes do trauma, antes da Mega Sena. E quando eles voltaram um ano depois, o que eles perceberam? Eles perceberam que as pessoas que tinham explodido de felicidade com a Mega Sena, um ano depois já se encontravam com o mesmo nível de felicidade de antes do prêmio. Ou seja, aquelas vantagens todas que o dinheiro trazia, elas se tornaram naturais, o ser humano se habituou àquela vantagem e ele já estava começando a viver os problemas que o dinheiro trazia. E as pessoas que passaram por um trauma e não passaram por nenhum tratamento, ainda assim, depois de um ano,
elas ainda tinham um nível de felicidade abaixo do nível de felicidade diante do trauma. Ou seja, o trauma ele marca mais o ser humano do que a felicidade, e isso é evolutivo. É só você parar para pensar que o homem das cavernas lá na pré-história, ele não podia ser muito otimista, porque senão ele seria devorado por um possível predador. Então, naquele momento, a gente tinha que ser, sim, pessimista, só que isso veio nos genes. A gente fala de Darwin o tempo todo. Então, é um fator que explica o porquê que a gente pensa negativo e a gente precisa combater isso. E agora, nós vamos para o quarto motivo e depois eu vou dar uma dica simples, uma dica 5, que vai ser a cereja do bolo desse vídeo. E essa maneira talvez seja mais difícil dessas 4 que eu estou te citando, que tem a ver com o conceito de autocompaixão. Normalmente, pessoas que se cobram muito, pessoas que têm pensamentos negativos, elas são ou perfeccionistas ou elas se cobram demais. Elas cobram mais elas próprias do que as pessoas à sua volta. E isso não é justo. Primeiro, ninguém é perfeito. A pessoa melhor numa área, ela ainda vai chegar no final da carreira dela ou da vida dela errando. E se você for pegar os vencedores, por mais que eles se cobrem muito pelo erro, eles entendem que a próxima vez é uma nova chance de você fazer diferente. E normalmente quem tem pensamento negativo não encara desse jeito. Ele acha que cometer um erro já era, não tem mais o que fazer. E isso não é verdade. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela não tem rima, não tem nada, mas que ela é sensacional, que é: que bom que existe o dia seguinte. Que bom que mesmo você fazendo tudo errado até o dia de hoje, você tem amanhã para tentar de novo. Talvez você não vai ter a mesma chance, mas você vai poder fazer de novo de algum jeito, tentar numa outra área, enfim. Você vai poder começar de novo, porque enquanto tem vida, há vida. E quanto há vida, se você se promover motivação, você vai conseguir gerar um novo sonho, transformá-lo em objetivo, correr atrás das suas metas e se tornar uma pessoa empoderada e realizadora. E dessa maneira, você consegue ser mais complacente com você, porque todo mundo erra. Por que você não pode errar, não é mesmo? E a dica extra, que é uma dica simples, mas que é muito importante. Você sabia que normalmente a depressão é um transtorno feminino? Sabe por que é feminino? Porque um homem ele tem uma habilidade que consegue proteger ele um pouco mais da depressão do que as mulheres. Um homem ele é capaz de se distrair. Quando você vê lá no domingo, no futebol, os homens lá, todo mundo rindo, brincando, um zoando o outro, parece que todos eles estão com a vida perfeita. Pelo contrário, você vai ver que um está separando, outro está brigando, outro não está não sei o quê, mas o homem ele tem uma facilidade um pouco maior de se distrair. Isso é uma teoria que é trabalhada dentro da psicologia e que é muito aceita. A mulher, pelo contrário, a mulher ela gosta de resolver o problema, ela é um ser mais reflexivo, e essa reflexão, quando ela é mal feita, quando ela é acompanhada de pensamentos negativos, levam ela para a depressão. E o homem, por ser às vezes mais volátil, por ser um pouco mais flutuante, ele acaba não pensando tanto nos problemas e ele acaba se prevenindo da depressão. O problema do homem, que nem tudo são flores, para o homem, né, é que ele muitas vezes se distrai da pior maneira possível. E normalmente, um homem se distrai da pior maneira possível como? Por algumas maneiras. Dependência química, jogos, pornografia e prostituição. E aí, não é incomum você ver mais homens, por exemplo, alcoolistas, do que mulheres. Porque o homem, ao se distrair dos seus problemas, ele faz da pior maneira possível. Então, assim, a distração é importante, porque muitas vezes aquele pensamento incomoda tanto que você precisa se distrair. No entanto, você precisa se distrair certo. E a última informação desse vídeo, para realmente dar a evidência de que você precisa se inscrever aqui no Felicidade Científica, é que um hábito não é eliminado. Um hábito é substituído. Então, se você precisa se distrair com alguma coisa, se planeje antes com o que você vai se distrair, porque se você deixar sua cabeça aí, ela vai procurar as coisas mais prazerosas e as coisas mais problemáticas do mundo, que são aquelas coisas que eu citei.
beleza? E para te dar mais uma evidência de que nós somos o seu canal aqui no YouTube sobre felicidade, motivação e psicologia positiva, aqui na minha frente tá passando um treinamento gratuito sobre felicidade, que se você clicar, você não vai se arrepender e você vai ter a chance de, subir o seu nível de felicidade e das pessoas à sua volta, beleza? Então, muito obrigado, fica bem e até a próxima. Tchau, tchau.